Berlim, 9 de novembro de 1989. O fim da ordem mundial bipolar. Mano, eu não tenho noção do que você tá falando. Pode crer, morre. Vou começar do começo. O que eu tava tentando te explicar é que a queda do Muro de Berlim foi um dos símbolos do fim da briga entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Saquei, mas o que isso tem a ver com Guerra Fria? Como assim? Essa briga era a Guerra Fria. Bom, se você tá me dizendo que a Guerra Fria foi essa briga entre os dois e que ela acabou quando o muro caiu, então ela só pode ter começado quando construíram ele. Não, bro. Tudo começou com uma cortina. Que? Como assim? Relaxa, já vai fazer sentido. Bom, como eu falei, a Guerra Fria foi marcada por uma ordem mundial bipolar. Mas que lance é esse de ordem mundial? Então, ordem mundial é o nome que damos à forma e estrutura das relações de poder. Ou seja, quem são as principais forças econômicas, militares, políticas, culturais e como elas interagem entre si. Como assim? Vou te mostrar. Há mais ou menos 200 anos, o Império Britânico possui um controle quase que absoluto sobre os mares, dominando assim a maior parte do comércio marítimo. Eles se fizeram presentes na época em quase todas as transações de mercadorias pelo mar. Essa vantagem, aliada ao desenvolvimento industrial e tecnológico da nação, permitiu que eles se tornassem o maior império já visto. Nossa, que absurdo! O domínio territorial deles era tão vasto e espalhado pelo mundo que os ingleses chegavam a dizer: o sol nunca se põe no Império Britânico. E ninguém fez nada sobre isso? Até fizeram. Existiam outras nações importantes que também tinham suas ambições, mas no momento, quem dava as cartas eram os ingleses. Caraca! Eles tinham gente suficiente pra dar tanta carta assim? Gente suficiente eles não tinham, mas nenhuma outra nação tinha condição de desafiá-los no comércio, na política ou mesmo em batalha. Isso é o que chamamos de ordem mundial unipolar, ou seja, a forma e estrutura das relações de poder era determinada por um único interesse. Bom, então quer dizer que se um lugar só manda no pedaço, a ordem mundial é unipolar. Entendi. Mas o que isso tem a ver com Guerra Fria? Se liga. Com o tempo, outras nações foram crescendo, se industrializaram, se armaram e logo perceberam que já podiam enfrentar o poderio britânico. Se isso aconteceu, quer dizer que não era mais unipolar? Exatamente. E é só porque existiam vários polos de poder que aconteceram as duas grandes guerras mundiais. Ao final delas, o Império Britânico, como todo o resto da Europa, perdeu a maior parte de sua capacidade produtiva. Com a indústria destruída e a economia em caos, o Reino Unido foi enfraquecido a ponto de assumir um papel coadjuvante no pós-Segunda Guerra. Mas deixando a economia um pouco de lado, as guerras mundiais foram as maiores demonstrações da capacidade destrutiva e assassina do ser humano. O horror das guerras deixou uma marca permanente em nossa civilização. Nossa, mas se tava um caos, provavelmente alguém se aproveitou da situação, né? Olha, se eles se aproveitaram ou não sei te dizer. Mas quem saiu por cima no final da história você já sabe, né? Pode crer, bro. Estados Unidos e Rússia. Rússia não. Seu engano é muito comum. A Rússia como a conhecemos só passou a existir em 1992. O período que a gente está discutindo é justamente o da fundação da União Soviética. O Império Russo, que era feudal e atrasado, não virou uma superpotência socialista industrializada da noite pro dia. Ele passou por grandes mudanças durante a Primeira Guerra. Por exemplo, a insistente permanência do czar... Czar? É tipo o monarca deles. Esse cara lançou o país numa guerra que não havia condições de sustentar economicamente. A população ficou tão insatisfeita que a monarquia e o breve governo que a sucedeu foram derrubados por revoltas. Depois de um tempo, a classe camponesa seguiu uma minoria de proletários urbanos na formação de um estado socialista baseado nos soviets. Soviets? O que é isso? Eram assembleias locais de trabalhadores. Ah, parecido com sindicatos. Algo assim. Nasce então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual a Rússia de hoje fazia parte. Apenas uma revolução político-social desse tamanho daria ao Estado o poder para se apropriar dos meios de produção e controlar as atividades econômicas nos mínimos detalhes. Esse processo inédito de modernização levou a União Soviética ao patamar de superpotência industrial. Então parece que o rolê é virar superpotência. O que os Estados Unidos fizeram? Várias coisas. Em primeiro lugar, mantiveram-se neutros por boa parte das duas guerras mundiais e venderam armas e suprimentos para os dois lados.
Isso fazia parte de uma política de não intervenção em conflitos europeus, desde que esses não interferissem em assuntos internos. Em segundo lugar, a posição geográfica vantajosa. O parque industrial norte-americano saiu intocado pelas guerras, permitindo que eles substituíssem as indústrias europeias na satisfação da demanda por manufaturados. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A União Soviética segurou as pontas porque tinha um estado forte que deu um jeito de concentrar poder suficiente para pensar e executar um plano nóia de recuperação da economia. Já os Estados Unidos souberam usar bem o momento para defender sua posição, enquanto vendiam a faca e o band-aid para os europeus. Beleza, tô ligado nisso. Mas bro, eu ainda não saquei direito quem eles são. Vamos pegar um exemplo. Aqui temos um norte-americano do ano de 1945 e aqui um cidadão soviético inspirado no nosso colega Stalin. É fato que povos diferentes se vestem de maneiras muito diversas. E se pararmos para pensar, é possível aprender muito sobre o modo de vida de um país olhando apenas para suas roupas. Aqui dá para notar o luxo no vestuário dos norte-americanos, já que para eles, uma das principais funções das roupas era de marcar a posição de cada um na sociedade. Já o figurino soviético não tinha essa preocupação. Como incentivo à coletividade, a produção de roupas era totalmente padronizada. O que nos Estados Unidos era visto como parte fundamental de sua personalidade, na União Soviética era considerado futilidade e desperdício. Saquei. Louco. Então o resto vai ficar mais fácil. O que eu acabei de te explicar sobre as roupas ilustra de modo simplificado as noções de individualismo e coletivismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia de propriedade privada é algo quase que sagrado. E na União Soviética essa noção foi, pelo menos em teoria, abolida. O Estado passou a possuir tudo que antes estava na mão dos indivíduos. Toda a terra era estatal, ou seja, coletiva. Além disso, nos Estados Unidos haviam enormes incentivos à iniciativa privada e ao empreendedorismo como parte do espírito americano de ser, the self-made man. Na União Soviética, o exato contrário ocorria. Toda a economia era controlada e planejada pelo Estado de acordo com as suas necessidades e ambições. É o que chamaríamos de economia planificada. Como esses dois últimos exemplos devem ter feito você perceber, o Estado soviético tinha muito mais poder sobre esferas que o governo dos Estados Unidos simplesmente não interferia. Certo. Nos Estados Unidos, cada um fazia o seu, e na União Soviética era tudo do Estado. É como se nos Estados Unidos os caras tivessem liberdade e na União Soviética igualdade? Teoricamente, sim. Apesar dessas características serem supostamente o que diferenciava um lado do outro, a polarização estava mesmo era na cabeça das pessoas. Ou seja, a ideia que o povo norte-americano tinha dos soviéticos resultou do seu jeito de pensar, sim, mas também da propaganda anticomunista difundida pela mídia. O mesmo se aplicava aos cidadãos da União Soviética. Essa polarização entre as duas sociedades nos levou a tratar capitalismo como sinônimo de Estados Unidos e comunismo como sinônimo de União Soviética. Mas eles não eram exatamente isso? Sim e não. Capitalismo e comunismo são ideias. O que de fato existiu nos Estados Unidos e na União Soviética não era exatamente igual aos projetos que eles defendiam. As pessoas não eram verdadeiramente livres nos Estados Unidos e nem de fato iguais na União Soviética. Tá, mas eu só queria saber qual dos dois era o melhor. Isso é uma questão de opinião. Tá certo, eu entendi que eles eram diferentes e tal, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Primeiro, por que eles tinham que brigar? Não dava pra cada um ficar de boa com um lado do planeta? E o que aquele lance lá do começo, da cortina, tem a ver com tudo isso? Isso aí já é assunto pro nosso próximo episódio. Você vai ver que as coisas vão dar uma esquentada. Cara, você vai mesmo me deixar no suspense. Calma, cara. Semana que vem tem mais.